A Venezuela, ela tinha tudo para ser um dos países mais ricos do planeta. Uma riqueza que a maioria das nações só pode sonhar. A grande questão é, como um lugar com tanto ouro negro debaixo da terra foi parar num colapso tão, mas tão profundo? Vamos seguir o rastro de uma fortuna gigantesca que simplesmente sumiu. Vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Pensa só, e se a imensa riqueza do petróleo venezuelano pudesse garantir mais de R$ 1.500 por mês para cada habitante? Todo santo mês. Parece fantasia, né? Mas a matemática mostra que era possível. A tragédia é que, no fim das contas, esse dinheiro não chegou para quase ninguém. Então, nessa análise, é exatamente isso que a gente vai fazer. Seguir o dinheiro. Quanto de verdade entrou nos cofres do país? Quem foram os verdadeiros beneficiários dessa fortuna toda? E a pergunta mais importante, como uma promessa de prosperidade virou esse cenário de colapso econômico e social? Certo. Para entender a dimensão dessa tragédia, a gente primeiro precisa entender a dimensão da riqueza. A promessa estava toda ali, enterrada debaixo do solo venezuelano, na forma do recurso que literalmente move o mundo, o petróleo. 300 bilhões. Guarda bem esse número, porque ele define tudo. Essa é a estimativa, tá? 300 bilhões de barris de petróleo nas reservas da Venezuela. Simplesmente as maiores do mundo. É uma quantidade de riqueza natural que é até difícil de colocar em perspectiva. E essa reserva não era só um número no papel, não. No auge, a Venezuela bombeava mais de 3 milhões de barris por dia. Imagina um rio constante, gigantesco, de dinheiro entrando na economia. Era uma oportunidade única na história. Mas, como a gente vai ver, ter o recurso é uma coisa. Saber o que fazer com ele, bom, aí é outra história bem diferente. E é aqui que a gente chega na pergunta de 300 bilhões de dólares. Se entrava tanto, mas tanto dinheiro, para onde ele foi? É agora que a nossa investigação começa a desmontar a engrenagem que desviou a prosperidade de uma nação inteira. E bem no centro de tudo isso a gente encontra a PDVSA, a gigante estatal de petróleo. Ela deveria ser o motor do desenvolvimento do país, certo? Pois é. Só que em vez disso, ela foi transformada numa espécie de caixa eletrônico para o poder político. Foi o epicentro de onde a riqueza nacional começou a escoar. E o valor do desvio é, ironicamente, tão grande quanto o da reserva. 300 bilhões de dólares. Segundo as investigações, essa é a quantia da receita do petróleo que foi desviada ao longo dos anos. Um valor astronômico que simplesmente evaporou. Tá, mas como isso aconteceu? Dinheiro não some no ar. Ele foi drenado de forma sistemática. Como? Por meio de uma rede de corrupção em larga escala, com contratos superfaturados para aliados políticos, esquemas de fraude super complexos e, no fim da linha, o dinheiro era lavado e mandado para contas secretas no exterior, em paraísos fiscais. Vamos ver um exemplo prático. Acordos políticos, como essas negociações com a Bielorrússia, serviram de fachada para perdas bilionárias. Dá uma olhada na tabela. Cerca de 1,4 bilhão de dólares simplesmente não foram pagos. Um prejuízo direto para os cofres venezuelanos, tudo em nome de alianças políticas. Mas a corrupção foi só uma parte da história. O desvio de dinheiro foi devastador, claro, mas foi a má gestão dos recursos que sobraram que selou o destino da economia e da população. O governo gastava sem o menor controle. Pensa nisso. Só os subsídios, sem nenhum planejamento a longo prazo, consumiam mais de 10% de toda a economia do país. Enquanto isso, a própria PDVSA era esvaziada dos seus melhores engenheiros e técnicos e a infraestrutura que sustentava tudo começou a desmoronar. E aqui a gente vê o resultado final, num contraste brutal. De um lado, uma elite minúscula, políticos, militares e intermediários, vivendo num luxo absurdo, enriquecendo de um jeito que a gente nem consegue conceber. E do outro lado, a realidade da grande maioria da população, filas, pobreza, o colapso de serviços básicos como saúde e educação. A riqueza não desapareceu não, ela só trocou de bolso. E aqui está a cronologia do desastre. Primeiro, os anos de pico com o dinheiro jorrando com petróleo em alta. Depois, a queda. Os preços globais caíram e ficou claro que o país não tinha nenhuma reserva, não guardaram nada para os dias difíceis. Isso levou ao colapso da produção que despencou. E por fim, a crise. A economia entrou numa espiral de hiperinflação e pobreza da qual até hoje não conseguiu sair. E sabe o que é mais trágico nessa história toda? É que nada disso era inevitável. Existia sim um caminho alternativo, um futuro completamente diferente que estava ao alcance, mas que foi deliberadamente ignorado.
E os passos eram lógicos, quase óbvios. Passo 1, reinvestir na própria indústria do petróleo para garantir o futuro dela. Passo 2, usar os lucros para diversificar a economia, para não depender de uma coisa só. Passo 3, criar um fundo soberano, uma poupança para os tempos de crise. E o mais importante, passo 4, implementar mecanismos de verdade para combater a corrupção. Nenhum desses passos foi seguido. Isso nos leva à única conclusão possível. A Venezuela não quebrou por falta de dinheiro. Ela quebrou porque sua riqueza imensa foi capturada e usada para enriquecer uma pequena elite, sacrificando o futuro de milhões de pessoas. A questão que fica não é só sobre a Venezuela, mas sobre qualquer nação rica em recursos. Como garantir que a riqueza da terra sirva ao seu povo, e não apenas a quem está no poder?